Olá, personal, seja bem-vindo a mais uma aula, que hoje o tema é a importância da gente entender as conexões miofaciais, essa transferência de tensão que existe numa cadeia miofacial, na eficiência do nosso treinamento. Então, hoje eu vou te mostrar de uma forma didática e simples, como eu sempre gosto de trazer aqui com alguns exemplos, como que, ao compreender essas conexões miofaciais e essa transferência de tensão, a gente consegue muito mais efetividade no nosso treinamento e muito mais resultado com o nosso aluno. É essa compreensão e esse entendimento que faz de você um personal diferenciado, que pode oferecer o melhor e pode naturalmente sentir os reflexos disso na sua carreira. Tá bom? Então, para que você possa compreender então de uma forma clara, eu vou compartilhar minha tela com você, para que a gente possa ter bastante informação e clareza sobre esse tema de hoje. Então, vamos lá. Queria começar falando sobre, antes de falar das linhas miofaciais propriamente ditas, é importante que você tenha clareza do padrão de estabilidade e mobilidade, porque isso faz todo sentido ao a gente olhar, quando a gente pega as cadeias e a gente olha para as cadeias também, faz todo sentido eu poder entender que cada articulação do corpo tem uma predominância. Então, é fundamental que você compreenda que esses círculos amarelos, que têm um padrão predominante de estabilidade, estão nas articulações do metatarso, no joelho, na coluna lombar, na escápula torácica. Então, são articulações que têm uma predominância de estabilidade. Assim como no tornozelo, no quadril, na coluna torácica, na glenomeral, são articulações que têm uma predominância de mobilidade. Então, quando a gente olha para essa predominância e pode identificar se o nosso aluno tem mobilidade onde precisa ter e tem estabilidade onde precisa ter, e caso ele não tenha, a gente entra com uma estratégia para restaurar a função, é o que vai fazer com que esse aluno tenha uma boa base, uma boa sustentação, um bom alicerce para o movimento. É isso que vai prevenir que ele tenha as lesões musculoesqueléticas e, ao mesmo tempo, vai permitir que ele tenha muito mais performance, muito mais rendimento e muito mais resultado. Então, é essencial compreender que cada articulação tem uma predominância, assim como é essencial a gente compreender que as linhas miofaciais também transferem tensão, e que se uma linha miofacial está disfuncional, ela vai fazer o quê? Ela vai prejudicar o movimento. Vai prejudicar o treino de flexibilidade, vai prejudicar o treino de força. Então, é muito importante que eu também consiga compreender quais são essas linhas miofaciais e como que elas transferem tensão. Porque sabendo como que elas transferem tensão, eu consigo testar essas linhas e, caso elas não estejam funcionando bem, eu posso entrar com uma estratégia de exercícios corretivos para que essa transferência de energia seja mais eficaz. E é isso que nós vamos olhar hoje nas linhas funcionais. Então, das 7 linhas miofaciais descritas pelo Tom Myers, dos trilhos anatômicos, nós temos 2 linhas funcionais, que são as linhas funcionais anteriores, direita e esquerda, e as linhas funcionais posteriores, direita e esquerda, que são movimentos contralaterais. E são funcionais justamente porque estão muito ligadas aos gestos esportivos. Por isso que eu trouxe essa aula aqui especificamente para você, e você vai ter essa clareza de que faz muito sentido no nosso dia a dia, como personal, poder compreender isso, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, vamos olhar para a linha funcional anterior. A linha funcional anterior, ela se conecta e transfere tensão do adutor longo, passando pelo reto abdominal e indo para o peitoral maior contralateral. Então, é uma linha cruzada. Peitoral maior direito, reto do abdômen, adutor esquerdo. Então, são linhas de movimentos cruzados, linha do saque no tênis, do salto sobre barreira, da cortada no vôlei. Para a gente compreender e enxergar melhor essa linha, vamos olhar isso em 3 dimensões, nesse videozinho aqui que eu trouxe para vocês.
Aqui dá para a gente compreender bem, ó, através desse movimento, essa transferência de energia por toda a cadeia. Ó. Adutor longo, tem essa conexão que transfere energia para o reto abdominal e que tem conexão com o peitoral maior, contralateral. Então, aqui ele ainda dá esse exemplo, né, do saque do tênis, como esse movimento acontece de forma rotacional. Então, ele faz a rotação contralateral com flexão do tronco, né? Então, ele mostra essa linha, ó, essa é a linha funcional. Aqui ele está mostrando um pouco essa linha superficial do braço, que tem uma ligação, e aqui ele já mostra também a ligação com o grande dorsal, que vocês vão ver mais para frente, faz parte da linha funcional posterior. Elas trabalham concomitantemente. Quando a linha funcional anterior está contraindo, a linha funcional posterior está alongando e vice-versa. Então, essa compreensão desse movimento cruzado é fundamental para que vocês compreendam a anatomia, onde ela começa e onde ela termina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender para que serve essa linha, né? Qual que é a função da linha funcional anterior. Então, deixei um descritivo aqui para vocês, que mostra claramente que a função dessa linha é fazer o quê? Transferir energia, né, entre a parte superior anterior do corpo, que é o peitoral, até o membro inferior contralateral. Então, quando a gente faz a total ativação dessa linha, o que ela faz? Ela faz a flexão e rotação contralateral, como nos movimentos do saque, como os arremessos, saltos sobre barreiras, etc. Tudo bem até aqui? Então, a visão, né, do personal diferenciado, ela precisa ter alguns passos, como eu digo. Então, o primeiro passo para a gente poder aplicar algo eficiente com os nossos alunos e sentir isso de forma clara na nossa carreira é, primeiro, compreender a anatomia. O que está acontecendo ali? Segundo, é entender para que serve, qual que é a função. Então, agora vocês já entenderam o caminho da linha funcional anterior. Vocês já entenderam como que ela transfere tensão e para que ela serve. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente poder saber se essa linha funcional anterior está trabalhando bem. Como é que eu vou saber se o meu aluno tem uma linha funcional anterior que está trabalhando bem, que está funcional, ou se essa linha miofacial, funcional anterior está disfuncional, né? Se ela não está conseguindo transferir energia e não está conseguindo sustentar o movimento. Eu preciso testar. E existe um teste específico para isso, que eu vou compartilhar com vocês agora, o portal lá da certificação iFit Pro. Então, vamos dar uma olhadinha no portal, que está aqui, ó. No portal da certificação iFit Pro, a gente tem esse teste, que é um teste da linha funcional anterior. Então, eu estou mostrando lá com a Monique, vou até ampliar aqui para vocês, darem uma olhada. Nesse teste aqui, o que a gente está buscando, né? Eu estou ali com o meu braço direito apoiado, ó, e transferindo energia para o adutor esquerdo. Então, dentro da certificação, eu explico os detalhes desse teste, como que a gente aplica, como que a gente passa essa informação para o nosso aluno, né? E aí eu tenho a possibilidade, através desse teste aqui, de saber se esse aluno está com essa linha funcional posterior, com essa linha funcional anterior, trabalhando bem. Então, esse é o terceiro passo. Depois que eu entendi a anatomia da linha e sei para que ela funciona, eu preciso saber se ela está funcionando bem. Tá bom? E aí, agora a gente já tem o quê? Já tem a visão aqui do personal clínico, que eu chamo, né? O personal clínico, ele entende que ele não pode adivinhar exercício. Ele não pode trabalhar de uma forma mecânica, simplesmente reproduzindo exercícios ou achando que aquele exercício vai ser bom ou não para um aluno. Porque nós, como profissionais da saúde, precisamos ter o quê? Referências, né? Dados para prescrever nosso treinamento. Assim como o médico e o fisioterapeuta fazem análises, avaliações, exames para prescrever o tratamento, nós também temos testes, como vocês acabaram de ver, um teste funcional que avalia o movimento, mostra uma disfunção
para que eu tenha dados para prescrever o meu treinamento. É isso que faz com que o seu treinamento seja eficaz. É isso que te faz um personal diferenciado. Então, se você encontrou disfunção nessa cadeia anterior, o que nós precisamos trabalhar agora? Montar uma estratégia de correção dessa disfunção, de restauração dessa disfunção. Porque ao restaurar a disfunção, você vai prevenir as lesões e você vai melhorar a performance desse aluno. Então, na correção de uma disfunção, nós temos alguns passos fundamentais que precisam ser seguidos. Quais são esses passos? O primeiro passo é uma estratégia chamada liberação miofacial. Então, essa miofáscia que está disfuncional, na maior parte das vezes ela está disfuncional porque ela está aderida à musculatura, ela está grudada na musculatura. E essa miofáscia, ela precisa ter um bom deslizamento entre a miofáscia e a musculatura, ela não pode estar colada e grudada. Então, quando a gente entra com um trabalho de liberação miofacial, seja esse trabalho manual, seja esse trabalho através de autoliberação, rolo, bolinha, a função é abrir os caminhos, fazer com que essa miofáscia se torne mais saudável, para que depois disso eu possa entrar com os próximos passos. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui numa técnica que faz parte dessa linha superficial anterior, que é a liberação do adutor. Como vocês viram, o adutor faz parte, né, da linha funcional anterior. Então, essa liberação com o adutor seria um passo, o primeiro passo numa estratégia eficiente de exercícios corretivos. Então, eu preciso soltar essa fáscia desse adutor, que se comunica com o reto abdômen, preciso soltar essa fáscia do peitoral, que se comunica, porque se tiver aderência nesse percurso, no caminho dessa cadeia, ela não vai transferir energia, não vai transferir tensão eficientemente. Então, o primeiro passo de tudo isso é trabalhar o quê? Trabalhar com a liberação miofacial. Como que eu distensiono esse tecido, como que eu desgrudo, né? Faço esse descolamento, tiro essas aderências miofaciais. Para quê? Para que essa fáscia esteja mais funcional. Então, a liberação miofacial é o primeiro passo da estratégia de correção. Quando eu penso em entrar como uma estratégia de correção, eu penso na liberação como primeiro passo. A liberação, ela abre o caminho. E quando a liberação abre o caminho, todo o trabalho agora de mobilidade, todo o trabalho de estabilidade, de força que virão, vai ser muito mais eficiente. Então, depois da liberação miofacial, é muito bem-vindo o quê? O trabalho de mobilidade e de flexibilidade. Então, a gente entra aqui num mundo, né? O trabalho de mobilidade é muito extenso, a gente pode olhar ele de articulação por articulação, podemos trabalhar flexibilidade de forma isolada, mas a visão que eu quero trazer para vocês hoje aqui é que a gente também pode trabalhar essa flexibilidade pensando na cadeia miofacial. Como que a gente faz para pensar na cadeia miofacial trabalhando flexibilidade? Vamos olhar isso novamente em 3 dimensões, naquela apresentação que eu trouxe para vocês? Então, aqui, ó, ele está dando o exemplo de uma estratégia de alongamento pensando nessa linha funcional anterior. Então, o que a caveirinha está mostrando para a gente? Ela começa fazendo uma abdução do quadril, alongando o adutor, e depois promove esse alongamento do peitoral maior. Então, aqui é uma forma da gente entrar com uma estratégia de alongamento, de flexibilidade, pensando na cadeia miofacial por um todo. Então, depois da liberação miofacial, esse trabalho de flexibilidade é muito bem-vindo.
Só que depois que eu faço esse trabalho de flexibilidade, eu também preciso entrar agora com uma estratégia de ativação dessa cadeia. O que seria uma estratégia de ativação dessa cadeia? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse próximo videozinho que eu trouxe. Aqui, por exemplo, ele mostra nesse fly unilateral, como vocês estão vendo, essa transferência de tensão que eu tenho do peitoral até o adutor contralateral. Estão vendo essas linhas em azul? Peitoral maior, reto do abdômen, transferindo energia lá para o adutor. Então, aqui é uma possibilidade de pensar em toda a cadeia em ação. Como que eu coloco toda essa cadeia para fazer o movimento? Coloco essa cadeia em ação. Então, aqui agora eu começo a juntar todas as peças. Vocês entenderam a anatomia, entenderam para que serve a cadeia, fizeram a identificação, entraram com uma liberação miofascial, com um alongamento, e agora estão integrando essa cadeia na transferência de tensão. Todo um pensamento coerente que foi sendo construído. Agora, a gente precisa olhar para a cadeia oposta, que é a linha funcional posterior. A linha funcional posterior, ela trabalha desde o tendão patelar, pega o vasto lateral, glúteo máximo, passa ali pela fáscia sacral e fáscia tóraco-lombar, até o grande dorsal contralateral. Então, aqui eu também trouxe aquela imagem em 3 dimensões, que vocês vão enxergar melhor essa anatomia dessa linha funcional posterior, essa linha em verde. Ó. Lá na tuberosidade da tíbia tem o tendão patelar, que pega o vasto lateral, a sua conexão miofacial com o glúteo máximo, e esse glúteo máximo tem essa conexão com essa fáscia tóraco-lombar, que vai lá para o grande dorsal do outro lado. Né? Então, ele mostra aqui até essa linha cruzada. Ó. A gente tem a linha funcional posterior direita e esquerda. Se elas trabalham simultaneamente, eu tenho um tipo de movimento. Se elas trabalham unilateralmente, eu tenho esses movimentos rotacionais. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio que a gente teve com a linha funcional anterior. Vocês entenderam a anatomia da linha funcional posterior. Agora, vamos olhar para que serve essa linha. Essa linha, ela sustenta e transfere energia entre a parte superior posterior do corpo, que é o grande dorsal, até o membro inferior contralateral, que é o glúteo máximo, do lado oposto. Então, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, do backhand no tênis. Nessa posição ali, ele está preparado para ativar esse grande dorsal direito, que vai transferir energia lá para o glúteo esquerdo. Então, a total ativação dessa linha faz o quê? Faz a rotação contralateral, mas faz também a extensão. Tá bom? E aí tem alguns exemplos aqui. O swing de golfe, o backhand no tênis, a escalada, que tem esses movimentos contralaterais. Né? Então, a partir daqui, vamos lá novamente para o portal da certificação e dar uma olhadinha no teste? Vamos olhar o teste da cadeia funcional posterior. Vamos ver. Linhas funcionais, teste. Então, aqui eu quero testar isso que vocês acabaram de ver na anatomia. Quero testar grande dorsal, conectado com essa fáscia tóraco-lombar, até chegar no glúteo do lado oposto. Quero saber se meu aluno tem essa capacidade de sustentar colocando esses músculos em ação. Então, nessa postura, eu estou testando ali essa cadeia funcional posterior, a capacidade do meu aluno de sustentar nessa cadeia funcional posterior. Dito isso, sabendo se ele está funcional ou não, se ele está conseguindo desempenhar bem, qual que é o próximo passo? Vocês já sabem, expliquei na linha funcional anterior. O próximo passo é entrar com a liberação miofacial. Então, vamos dar uma olhadinha na liberação miofacial do glúteo. Aqui tem uma liberação miofacial do glúteo, que eu estou aplicando uma técnica com uma bolinha, uma bola de softball, que é muito eficaz nessa liberação miofacial do glúteo.
Vou pôr a velocidade normal aqui, que ela está fazendo em velocidade 2x. E vou expandir um pouquinho para vocês verem melhor. Então, aqui o conceito é o mesmo. O que eu quero? Eu quero remover essas aderências miofaciais que estão nessa cadeia. Remover as aderências miofaciais do glúteo máximo, remover as aderências miofaciais lá no grande dorsal, porque removendo essas aderências miofaciais, essa miofáscia vai performar melhor, a gente vai ter mais qualidade de função e o meu movimento vai ficar mais organizado. Então, o primeiro passo é ir para a liberação miofacial. Depois da liberação miofacial, vocês lembram qual seria agora o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Depois que eu abri o caminho para a liberação miofacial, é o trabalho de flexibilidade. E vamos olhar hoje, especificamente, como que a gente pode propor uma flexibilidade específica para essa linha funcional posterior. Vamos dar uma olhadinha? Vamos voltar lá na nossa apresentação. Essa posição, que é uma posição até do Balasana na yoga, mostra, apesar de ser bilateral, né, mas é uma posição que coloca o glúteo em alongamento e coloca o grande dorsal em alongamento. Então, é uma estratégia de alongamento de toda a cadeia funcional posterior. É a única estratégia? Não, a gente tem outras estratégias também, que eu mostro na certificação. Mas é importante vocês compreenderem o alongamento de toda a cadeia, que eu estou pensando em alongar a cadeia por um todo, não só o glúteo, não só o grande dorsal. Estou pondo a cadeia toda em alongamento, tá bom? Vamos ver agora a ativação. Então, aqui é um exemplo de ativação da cadeia funcional posterior. Eu estou tendo uma ativação simultânea de grande dorsal com o glúteo contralateral. Ele está fazendo essa remada aqui, esse pull-over, né? Esse pull-over com o cotovelo estendido, mas poderia ser uma remada tradicional, com o cotovelo flexionado. Essa combinação de glúteo máximo, ó lá, contralateral, com grande dorsal. Então, aqui eu estou pondo essa cadeia realmente para trabalhar, para funcionar em conjunto, né? Então, eu fiz todos os passos para que eu pudesse trazer função e eficiência nessa contração muscular do meu aluno. E aqui tem um exemplo dessa linha funcional posterior trabalhando simultaneamente num levantamento terra. Então, no levantamento terra, a gente tem todo esse trabalho de glúteo máximo, de fáscia tóraco-lombar e de grande dorsal trabalhando naquele X. Então, é toda uma cadeia trabalhando harmoniosamente em conjunto. Muito bem. Então, a ideia dessa aula era poder trazer para vocês essa clareza. A clareza de como essas linhas miofaciais transferem tensão e da importância não só da gente compreender anatomia e função, mas da gente poder identificar se meu aluno está funcional ou disfuncional nas cadeias miofaciais e saber entrar com uma sequência, uma estratégia de exercícios corretivos que vá promover o quê? Verdadeiramente resultados. Vai poder, de uma forma eficiente, restaurar essa função, melhorar o movimento, e isso vai predispor, vai prevenir as lesões musculoesqueléticas e vai melhorar a performance, porque um melhor movimento faz com que a performance seja maior também. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aproveitado. Conta para mim como é que foi para você, coloca aqui nos comentários e nos vemos numa próxima aula. Até lá!